A leucemia mielódica crônica, ela afeta as células da linhagem mielódica, que são aquelas que produzem os glóbulos vermelhos, as plaquetas e a maioria das células do sangue. E ela apresenta uma progressão lenta. Normalmente, ela acomete principalmente os pacientes adultos, e esses pacientes eles chegam com sinais e sintomas de fadiga, perda de peso, sudorese noturna, febre, aumento do baço, elas sentem muitas dores abdominais e uma sensação de saciedade após ingerirem pequenas refeições e dores ósseas. O transplante de medula óssea, ele é um tipo de tratamento que ele é proposto para alguns tipos de doenças que afetam o sangue. E ele ocorre a substituição de uma medula que está doente ou deficitária por uma célula normal, de uma medula sadia. Então, o que acontece? Ela é indicada para alguns casos de mieloma múltiplo, linfoma e leucemia. E ele pode ser o halogênico, quando tem um doador que pode ser consanguíneo ou não, e esse doador, ele doar essa medula para o receptor. Ou então, ele pode ser autólogo, que as células tronco são vindas do próprio paciente. E a atuação do cirurgião dentista, como é que fica? Ele atua em todos os momentos do transplante, antes, durante e depois. Antes, ele faz a adequação do meio bucal. Ele evita que haja complicações agudas ou crônicas. Remove todos os focos de infecção. Esse paciente não pode ter nenhum tipo de comprometimento posteriormente. Então, a gente tem que zerar a boca desse paciente. Durante, a gente realiza o tratamento na odontologia hospitalar, o quê? Dando suporte para esse paciente no leito. Então, a gente tem que ficar atento com sangramentos gengivais, xerostomias, mucosites e micro-organismos oportunistas que podem estar surgindo, como no caso da herpes vírus. E depois, nosso papel também é super importante, porque existem algumas complicações que esses pacientes podem a ter depois, né? Entre elas, a doença do enxerto contra-hospedeiros, que vai apresentar algumas lesões na cavidade oral. A odontologia no pré-TMO, ele tem como objetivo eliminar focos infecciosos. E, para isso, alguns procedimentos podem ser realizados. A realização da adequação do meio bucal, através de raspagem, profilaxia, a realização do TRA, a parte de dentística também é realizada para esse paciente, os exames e tratamentos periodontais, a avaliação estomatológica, que faz parte, e, se necessário, a exodontia. Mas, para realizar a exodontia, como é um procedimento muito cruento, é necessário que a gente sempre verifique a questão do hemograma, que é importantíssimo verificar o hemograma antes da extração, e também um parecer médico para a gente ver como é que está a condição desse paciente naquele momento. E o nosso caso clínico? Bom, esse paciente chegou para a gente, né? É um paciente do sexo masculino, ele tem 53 anos, ele trabalha como vendedor, tem o 2º grau completo e ele tem como patologia base a leucemia mieloide crônica. Esse paciente, no dia 1º de abril de 2002, ele começa a se sentir mal em casa e ele procura o atendimento médico perto de casa. E os sintomas são bem parecidos com virose na ocasião. Cefaleia, dor no corpo, indisposição. Ele relata que teve febre, mas no momento, naquela ocasião, não chegaram a ferir essa febre, mas há esse relato. E o médico vai investigando e ele relata também que alguns dias antes ele teve umas dores abdominais. Então, esse médico, ele desconfia, né, pede os exames para esse paciente, e após os exames, ele já encaminha esse paciente para o hemorrio. No dia seguinte, esse paciente chega ao hemorrio e uma bateria de exames é realizado. Então, os leucócitos desse paciente naquele momento estavam em 79.200, as plaquetas em 34.300. E assim, após todos esses exames, é fechado o diagnóstico de leucemia mieloide crônica. Então, inicia-se um tratamento para esse paciente. De 2002 até 2010, esse paciente ele é acompanhado no hemorrio por toda a equipe, por a equipe multidisciplinar. Ele passa pelo psicólogo, tem acompanhamento da odonto, ele começa a ter vários tipos de acompanhamento dentro do hemorrio. E inicia-se um tratamento quimioterápico para esse paciente, com a desatinib.
Em 2010, esse paciente ele fica sendo candidato a transplante alogênico. Então, começa uma busca por um doador para esse paciente dentro da família. Esse paciente tem 2 irmãos, e só que ao fazer o exame de compatibilidade, ver que eles não são compatíveis. Na ocasião, né, esse paciente, ele não adere mais ao tratamento, ele tem uma baixa, ele tem uma recaída, né, ele abandona o tratamento e ele tem uma recaída, e ele retorna ao hemorrio, né, já mal, com dores, ele é internado e ele retorna ao tratamento. Então, ele fica de 2010 até 2016, né, uma busca de um novo doador compatível com ele, né, nesse caso, um doador não consanguíneo, e esse paciente continua sendo assistido por toda a equipe do Hemorrio. Então, assim, nos relatos no prontuário dele, a passagem dele pelo hematologista, pelo cardiologista, pela assistência social, lá pela odontologia, pela enfermagem, pela psicologia. E em 2016, esse paciente, ele abandona definitivamente o tratamento. E ele retorna em 2018, né, na internação no SPA, com muitas dores abdominais, febre, prostrado. Então, retorna o tratamento desse paciente com a desatinib nesse momento. No ano de 2021, finalmente esse paciente encontra um doador compatível com ele, que é um doador não consanguíneo, e inicia-se um preparo para o transplante. Então, o médico dele começa a ver todos os profissionais que vão ser necessários para preparar esse paciente para receber esse transplante de medula. Em junho de 2021, esse paciente chega à odontologia do Hemorrio para adequação do meio bucal. Então, esse paciente vem através de um parecer médico e a primeira coisa que é realizada é a anamnese com esse paciente, porque ela é super importante e é onde a gente vai entender a história e quem é esse paciente. Então, a história médica desse paciente, ele relata para a gente que ele tem alergia à sulfa, que ele toma aldozatinib, que ele é hipertenso, tabagista. E a última internação dele foi aquela em 2018, logo após o abandono do tratamento. Ele conta que na história familiar dele não há casos de câncer, porém a mãe é hipertensa. E na parte odontológica, ele não há nenhuma queixa naquele momento, né, de dor ou qualquer outro comprometimento que esteja incomodando ele, e ele vem encaminhado para o preparo. E ele relata que ele realiza higiene oral diária de 2 a 3 vezes ao dia. E essa daqui são as imagens, né, da condição que esse paciente chega para a gente. É a foto clínica inicial do tratamento. Então, assim, percebe-se bastante lesões cariosas, né, uma higiene oral um pouco deficitária, bastante manchas, né, do cigarro presentes também. Então, é realizada a radiografia panorâmica desse paciente, para a gente poder ver como é que está toda essa estrutura dentária desse paciente. E a análise radiográfica, a imagem é sugestiva de várias lesões cariosas. Então, é sempre realizado um consenso, ainda mais um preparo pré-TMO, é um tipo de preparo que toda a equipe odontológica entra em ação para a gente poder estar fechando esse programa desse paciente, de como é que vai ser realizado todo o atendimento dele. E a radiografia periapical também é solicitada para complementar e para a gente ter certeza das questões das lesões cariosas, para a gente saber em como a gente vai intervir, quais são os dentes que vão ser extraídos e quais aqueles que vão ser possíveis de serem restaurados. Lembrando que um paciente desse, nós temos a questão do tempo, porque ele tem um tempo muito curto de tratamento que ele tem que passar na odontologia, porque ele tem que realizar o transplante. Então, às vezes, um dente, né, que
um paciente fora dessa condição, às vezes, poderia ser realizado uma endodontia, nesse caso, ele acaba sendo condenado e acaba sendo feita uma extração. Então, assim, é um pouco mais radical nesse ponto do que em relação ao paciente que não está, nesse momento, como um paciente para um transplante pré-TMO. O plano de tratamento que foi formulado para esse paciente. Iniciamos com a profilaxia, uma raspagem supragengival e subgengival, exodontia de 7 elementos, restauração de 7 elementos, instrução de higiene oral foi uma coisa que, em todas as sessões que tivemos com esse paciente, foi focada tanto a questão da higiene oral, quanto a questão do tabagismo. E para realizar, né, procedimentos cruentos, nós pedimos um parecer desse médico, do médico que acompanha o paciente, no caso o hematologista, para a gente ver como está a situação desse paciente. Então, foi feito esse parecer para o médico, que retornou com as seguintes orientações: que a gente que houvesse a suspensão prévia, né, do dasatinib por 3 dias antes do procedimento, e fazer pontos hemostáticos. Então, todos os cuidados, tanto os médicos como odontológicos, foi feito para cada extração. No caso dos cuidados odontológicos, as extrações sempre eram realizadas na parte da manhã, as extrações não eram múltiplas, fomos dividindo por sessões. A realização da profilaxia antibiótica foi realizada, os cuidados pós-operatórios foram dados tanto verbalmente por escrito para este paciente, a prescrição medicamentosa pós-cirúrgica também foi realizada, e o termo também de consentimento, né, para esse paciente sobre a questão do tratamento dele, né, que ele estava ciente de que seria realizadas extrações, as restaurações. E mesmo com todos os cuidados que nós tivemos, né, na última extração, esse paciente retornou para nós com uma complicação. Então, somente no elemento 17, depois da extração, esse paciente ele veio com o alvéolo ainda em cicatrização. Então, pode-se notar, né, uma área um pouco mais escura nessa região do 17, né, com esse processo inflamatório e com a presença de um tecido de granulação em fase de cicatrização. E as possíveis causas que isso pode ter acontecido, né? A questão do tabagismo, a baixa da imunidade, que esses pacientes são pacientes que têm não é uma imunidade constante, então, assim, existem essas baixas. O paciente também pode ter feito, que não tenha feito uso da amoxicilina pós-cirúrgica. Então, a conduta que nós tomamos foi como? Seguimos um protocolo que nós utilizamos aqui no Hemorrio, que é a irrigação com clorexidina na região abundante naquele momento, e resolvemos realizar um PDT com laser. Realizamos o PDT para ajudar no processo de cicatrização. Foram necessárias 2 sessões de PDT e prescrevemos também em casa para ele higienizar bastante e utilizar peroxidin gel. E, além disso, foi prescrito para ele a amoxicilina com clavunato de potássio por 20 dias. Quando esse paciente retorna, a imagem que antes estava aquela imagem mais escurecida, né, com os tecidos de granulação, ela já aparece já mais limpa, mais clara e já cicatrizada, após a segunda sessão do laser. E a panorâmica final desse paciente, né? Com a realização pode-se observar que as extrações que foram realizadas, né, as restaurações, e o resultado final apresentado foi esse, né? A higiene desse paciente ele melhorou, né, consideravelmente, porém o hábito do tabagismo ainda estava presente, então a gente ainda focou bastante nessa questão com esse paciente. E em setembro de 2021, fizemos um laudo de liberação para esse paciente para estar sendo realizada o transplante de medula óssea. E essas são as bibliografias, né? Doar sangue.